Que Deus abençoe a todos abundantemente. A dica de hoje está no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, do versículo 7 em diante. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que anteriormente era glorioso já não tem glória em comparação com a glória superior. O apóstolo Paulo, ele fala aqui sobre a antiga aliança e a nova aliança. O ministério que trouxe a morte e o ministério que trouxe a salvação. É muito importante que todos nós venhamos entender quão perigoso é a gente viver a antiga aliança. Porque, infelizmente, as pessoas hoje estão sendo ensinadas que a salvação ela vem pela prática das obras e não pela graça. Você que está preso na antiga aliança, você que vive aí no Antigo Testamento, infelizmente, hoje é ensinado mais dentro das igrejas o Antigo Testamento do que o Novo, que é a nova aliança. Então as pessoas estão deixando de viver o novo para viver o antigo, sendo que o antigo ele traz a condenação. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 7. O ministério que trouxe a morte. Ou seja, a antiga aliança não produz salvação. E muita gente está preso a esta antiga aliança, esquecendo-se de que tudo foi feito novo, Tudo se fez novo através de Cristo. Porque o próprio Senhor Jesus disse: essa é a nova aliança no meu sangue. Então olha, você que está aí ensinando o Antigo Testamento, você que está prendendo as pessoas no Antigo Testamento por conta de uma questão financeira, porque o Antigo Testamento ele só funciona bem para ensinar as pessoas a fazerem votos financeiros, ensinar as pessoas a fazerem doações, financeiras. Eu acredito que você não vai ver dentro da religião ensinamentos de dízimos e ofertas usando-se o Novo Testamento, a nova aliança. Não temos que estar presos, agarrados na velha aliança, porque ela trouxe a morte. É o que Paulo fala aqui, o ministério que trouxe a morte. Então, o ministério que traz a salvação, que traz a vida, esse ministério, ele é muito mais glorioso. A nova aliança é muito mais gloriosa. Para você, meu irmão ou minha irmã, está aí vivendo de acordo com a lei, com a antiga aliança, com a velha aliança, sendo que tudo se fez novo através de Cristo. E eu quero que você preste atenção no que está escrito no livro de 2 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 13. Diz assim: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para os filhos de Israel não contemplarem o resplendor que se desvanecia. Veja que o resplendor da velha aliança, ele desvanece, ou seja, ele acaba, ele não é contínuo, ele não é perpétuo. E ele diz no versículo 14, na verdade,
a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Ou seja, não foi retirado porque somente em Cristo é removido. Olha o que está escrito aqui nesse versículo 14. Olha como isso aqui é importante. Você que está vivendo segundo a antiga aliança, preso em dogmas, você que está ensinando a antiga aliança por questões materiais, questões financeiras, preste atenção, porque quando é lida a antiga aliança, o véu permanece. Ou seja, o entendimento é fechado, foi o que o apóstolo Paulo falou aqui. A mente dele se fechou. E até hoje, o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança, ou seja, sua mente está sendo fechada para a salvação. E esse ensinamento do falso mestre, esse ensinamento da antiga aliança, pode impedir que você entre no reino de Deus. Porque o entendimento está sendo fechado, a mente é fechada quando se lê a antiga aliança. E ele diz, não foi retirado. Quando se lê a antiga aliança, o véu não é retirado, porque somente em Cristo é removido. Aí ele fala, de fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre o coração deles. Até hoje, quando você para ler a antiga aliança, você tenta viver de acordo com a antiga aliança, o véu é fechado, a sua mente é fechada. Mas o apóstolo Paulo fala aqui no versículo 16, no entanto, quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Então observe que na antiga aliança não existe liberdade, porque o véu se fecha, o entendimento é fechado, a pessoa não vai conseguir entrar no reino de Deus vivendo no Antigo Testamento. Eu não sei por que ainda se foca tanto, a não ser por uma questão financeira, né? Se foca tanto no Antigo Testamento, para que as pessoas vivam de acordo com a lei, sendo que para nós é a nova aliança que foi feita no sangue de Jesus, no sacrifício que Jesus fez por nós lá na cruz. E quando nós aceitamos o Senhor, esse véu é rasgado, a mente se abre. E o que é que as pessoas estão fazendo hoje? Estão colocando de volta esse véu, querendo viver na antiga aliança, de acordo com o Antigo Testamento. Então preste atenção nessa dica de fé importante aqui para a sua vida. Você que está vivendo de acordo com o Antigo Testamento, você quer viver debaixo da lei. Temos hoje no nosso país um grupo de pessoas que resolveram viver de acordo com as 5 leis de Noé, né? As 5 leis de Noa, que são chamados Bnei Noas. Então, como que você está saindo da graça para voltar para a lei? E muitas dessas pessoas são pessoas que eram cristãs, que viviam pela graça, que o véu tinha sido tirado da sua mente, e hoje estão resolvendo voltar para a antiga aliança, por conta que foi apresentado a essa pessoa um falso evangelho. Deram a essas pessoas um falso exemplo. A pessoa que se dizia de Deus deu um falso exemplo. Mas você não pode guiar sua fé no exemplo de vida de ninguém, porque você tem que imitar Cristo. Você tem que olhar para Cristo, viver é Cristo. Paulo disse, me imitem porque eu imito a Cristo. Se a pessoa não está imitando a Cristo, você não tem que estar ouvindo o que essa pessoa está falando, você não tem que estar dando ouvido a isso. A pessoa quer aprender você na antiga aliança, quer aprender você no Antigo Testamento, na lei. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, assim como Paulo fala aqui, quando alguém se converte, esse véu é retirado. Não coloque esse véu novamente na sua mente para prender você, tornar você escravo da lei, sendo que Cristo te libertou, que foi para a liberdade que Jesus te libertou. Olha, o Antigo Testamento não é para nós. Você é cristão. Você é de Cristo. Se você quer viver
na antiga aliança, você está colocando o véu novamente na sua mente. Você está se fechando para a salvação. Você está sendo impossibilitado de entrar no reino de Deus. Porque até hoje, quando é lido a lei, o véu novamente cobre o coração deles. Foi o que o apóstolo Paulo falou aqui. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre o coração deles. Então Cristo te chamou para a liberdade. Então não deixe que ninguém te prenda aí no Antigo Testamento por conta de questões materiais, de questões financeiras. Porque a maioria das pessoas só querem usar o Antigo Testamento porque não funciona ensinar a oferta com o Novo Testamento. Porque no Novo Testamento é justamente o contrário. Jesus disse, se desapeguem, se desprendam dessas questões materiais. Então o Novo Testamento não funciona de forma financeira para a religião. Então por isso que é muito usado hoje dentro das religiões do Antigo Testamento. Só que quando é lida a lei, está Paulo falando aqui, não são palavras minhas. Na verdade, a mente dele se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Então preste atenção para você não cair nesse laço, tá bom? Fica aí essa dica para você colocar em prática na sua vida. Eis que tudo novo se fez. Em Cristo tudo se fez novo. Viva a nova aliança. Liberte-se da antiga aliança. Não fique preso na antiga aliança, para que você possa entrar no reino de Deus. Tá bom? Essa foi a dica de hoje. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Desperta-me antes que anoiteça. Antes que o azeite se acabe e se apague a chama dentro de mim, desperta-me antes que seja tarde.